Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. No dia 9 de maio, a gente viu que a militância do Ciro ficou revoltada por conta de uma fala que eu considero já de imediato muito infeliz do pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais pelo PDT, Miguel Correia, mas tempos depois o próprio Miguel se explicou nas redes sociais. Eu vou trazer detalhes para vocês, se essa explicação satisfez ou não, mas a boa notícia para a militância do Ciro veio do Calil, que deu 2 bolos no Lula que estava em BH. Eu vou trazer detalhes sobre isso, das dificuldades do próprio Ciro e também do Lula para construir um palanque forte no estado que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Mas antes eu quero pedir a ajuda de quem não está inscrito ainda. A gente está quase batendo 69 mil inscritos, então a sua ajuda pode ser muito importante. Ativando o sininho, deixando like, dislike, comentando e também compartilhando fora da bolha que a gente já está, para que o nosso trabalho chegue aí em outras pessoas. Pessoal, então é o seguinte, a gente tem que ser sincero, o PDT e também o PT encontram dificuldades em Minas. Vamos falar primeiro do PDT, cujo plano A sempre foi o palanque de Calil. Calil, que era prefeito de Belo Horizonte até pouco tempo, renunciou para concorrer ao governo do estado. Calil, que é amigo do Ciro, gosta do Ciro, disse isso várias vezes, apoiou o Ciro Gomes em 2018. Vale lembrar que o Calil pediu licença não remunerada da prefeitura e foi para a rua, foi para as entrevistas em rádio, televisão, pedir voto para o Ciro Gomes, que ficou em segundo lugar na capital mineira. Em 2020, o PDT e Ciro Gomes apoiaram Calil na sua reeleição. Calil, que concorreu contra candidato do PT, que foi muito mal votado lá na capital. Então, Calil, no primeiro turno, venceu com uma larga vantagem. Então, já existia uma aliança consolidada entre os dois. Mas, diante das dificuldades do PDT com o Calil, num primeiro momento, o partido de Ciro Gomes optou por lançar o pré-candidato ao governo de Minas como forma de trabalhar um nome antes e não ficar dependendo de terceiros e eventualmente ficar na mão, como aconteceu em 2018, quando o PDT estava na aliança com Márcio Lacerda do PSB de bola e o PSB se acertou com o PT, o Lula da cadeia articulou para prejudicar Ciro Gomes, o partido tirou o candidato aqui em Minas e Ciro Gomes ficou sem palanque, tendo que improvisar ali, enfim, no segundo maior colégio eleitoral, como eu já disse. Então, para evitar isso, o PDT optou por trabalhar o nome de Miguel Correia Júnior, que estava no PT, foi vereador, deputado federal, foi candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Ele saiu recentemente, até publicou uma nota nas suas redes sociais e foi para o PDT. Naturalmente, a militância do Ciro já ficou com o pé atrás, por conta do histórico dele no PT. No lançamento da sua pré-candidatura em Belo Horizonte, Ciro Gomes, que viria para Minas Gerais, cancelou em cima da hora e não veio. Gerou um certo mal-estar. Ciro Gomes alegou ali para o Mário Heringer, que é o presidente do PDT em Minas Gerais, problemas pessoais, mas até onde a gente sabe não deu maiores detalhes. Semanas depois desse lançamento, Miguel Correia teve um revés importante na sua pré-candidatura, porque a justiça, que tramitava ali um processo, tornou Miguel Correia inelegível por abuso de poder econômico nas eleições de 2018. O Miguel Correia nega que tenha havido qualquer tipo de erro, está recorrendo na justiça e diz que vai conseguir reverter essa decisão e se tornar elegível para essas próximas eleições. Então, esse é o panorama que a gente tinha até então, até que no dia 8 de maio foi ao ar uma entrevista que ele concedeu a uma TV aqui na minha cidade, afiliada da TV Record. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. E ele falou algo que eu discordo e lamento profundamente. Vou trazer para vocês aqui. Enfim, não conheço o Miguel pessoalmente, então não é nada no campo pessoal, mas não importa se é do partido, eu sou do PDT, sou filiado, sou pré-candidato a deputado federal, não importa se é do meu partido ou não, a gente tem que vir aqui e trazer algumas reflexões e eventualmente discordar, porque, insisto, a fala dele foi extremamente desagradável. Disse o Miguel Correia: o Ciro, para mim, é o que pode ser diferente disso, que é a polarização colocada. É uma campanha que pode se apresentar para pensar o Brasil do futuro e, por consequência, eu avalio que ele teria todas as condições. E aí eu acho que quem acompanha o Ciro minimamente tem convicção disso, que são as condições técnicas que ele tem para conduzir o país, de domínio da gestão pública. Até aqui ok, concordo 100% com o Miguel, mas de repente, ele falou o seguinte: e eu posso dizer e afirmar, daqueles que gostam muito do Lula, eu tenho um carinho e proximidade tanto com o Lula quanto com o Ciro.
Aí veio a grande bobagem que virou manchete de vários jornais. A vitória do Ciro é ter Lula no governo do Brasil. Não, Miguel, a vitória do Ciro é vencer as eleições, pouco importa contra quem. Se vai ser contra Bolsonaro, contra Lula. O Ciro, nessas eleições, como em 2018, em 98, em 2002, é adversário do Lula, não tem essa história de que a vitória do Ciro é ver Lula no governo. Que é isso? Né? A vitória do Ciro não é derrotar Lula e Bolsonaro, não é uma questão nem de nome. O Ciro está falando disso insistentemente, mas é derrotar qualquer um dos dois para mudar o modelo econômico de governança política que estão destruindo o Brasil. Mas voltemos a Miguel, porque não parou por aí, disse mais. Da mesma forma como quando o Lula ganhou as eleições, o Ciro esteve à frente de ministérios, não é ministérios no plural, né? O Ministério da Integração Nacional que o Ciro ocupou, tirando do papel a transposição do Rio São Francisco, enfrentando muitas dificuldades. O próprio Lula quis desistir várias e várias vezes, mas o Ciro, com essa sua energia e disposição, comprou as brigas, conversou com um lado, conversou contra o lado, ouviu ambientalistas, ouviu, enfim, pessoas e conseguiu colocar para frente e tirar do papel. Então não é ministérios, é ministério. E eu tenho certeza de que estará novamente se for o caso de o Lula vencer. Você perguntou isso para o Ciro ou fala algo grave como isso por conta própria? É uma dúvida que eu tenho e perguntaria para o Miguel. Não tem certeza de nada, que ele fala que eu tenho certeza. Não tem certeza. O Ciro recusou o ministério no segundo governo Lula. E aí ele vem aqui agora e fala que tem certeza que aceitaria novamente. Francamente, eu acompanho o Ciro diariamente, não perco uma entrevista dele e o Ciro não disse uma vírgula nesse sentido. E mais, um candidato do PDT não tem que ficar especulando sobre uma eventual vitória de um adversário. Isso aqui é lamentável em vários aspectos. Mas continuou dizendo, então, a disputa agora vai ser muito dentro dessa polarização. Mas existem dois quadros muito sólidos. Não são sólidos não, senhor. Tem uma massa de gente com um porque odeia o outro. E tem muita gente com o outro porque odeia esse um. Mas deixa quando a campanha começar. Tem muita gente que está, enfim, ansiosa por uma alternativa. Às vezes olha para o Ciro e fala, mas o Ciro não tem chance. Mas o Ciro está com 14%, está com 13%. Aí depende da pesquisa, está com 9%, está com 10%. Essa bagunça que fica entupindo aí o noticiário, com pesquisas muito suspeitas, há 5 meses das eleições. Mas calma, tem muita gente que está só esperando o momentozinho certo para poder embarcar no Ciro. Vai dar certo? Não sei. Mas falar que a disputa vai ser muito dentro dessa polarização, de quadro muito sólido, francamente não é algo que eu gostaria de ouvir de quem está no PDT, que tem pré-candidato à presidência e que está em terceiro lugar, prontinho para receber voto útil de quem está atrás e também de quem está na frente, mas um voto maleável em busca de uma outra alternativa para vencer esses dois aí. Continuou dizendo, naturalmente eu sou o Ciro, defendo o Ciro, estou nessa caminhada com ele, mas tenho certeza de que o grande objetivo dessa eleição é derrotar o Bolsonaro. Derrotar o Bolsonaro, Miguel, é um objetivo, não é o objetivo. Porque o objetivo maior é derrotar esse atraso que Bolsonaro representa, replicando o mesmíssimo modelo econômico que vem do Temer, da Dilma, do Lula e do Fernando Henrique Cardoso. Um tem a maior preocupação social, o outro tem menor, mas esse modelo está destruindo o Brasil, como eu já disse. Então o Ciro quer derrotar esses modelos econômicos e também de governança política. Aí ele foi questionado sobre as declarações positivas para Lula em uma outra pergunta na mesma entrevista e enfatizou que a candidatura de Ciro é viável, que fará a defesa de seu nome, mas que não irá cuspir no prato que comeu, referindo-se à longa trajetória entre os petistas. E disse, não farei jogo de torcida organizada. Isso aqui pegou muito mal, vários sites repercutiram, depois ele fez um vídeo se posicionando, dizendo que foi mal interpretado e que apoia integralmente Ciro, que é leal, que é tão leal, que mantém carinho pelo ex-presidente Lula, que foi seu colega de partido, mas que agora é Ciro Gomes. O Estado de Minas fez uma matéria nesse dia 10, dizendo que Miguel Correia afirmou à reportagem do Estado de Minas que em nenhuma hipótese haverá alinhamento de campanha quando o ex-presidente Lula e que suas posições são muito concretas em relação à defesa da candidatura de Ciro Gomes. Então, Miguel, beleza, amenizou o problema. Para mim, demorou para se posicionar, porque essa notícia correu cedo, ele foi fazer esse videozinho só à noite. Tinha que ter feito assim que saiu a entrevista, porque a imprensa, claro, pesquisaria nas redes sociais dele e já colocaria a fala, complementando ali que ele reconhece, enfim, que
pode ter sido um equívoco, que vai apoiar Ciro Gomes. Então, não pegou bem de jeito nenhum, a militância do Ciro ficou revoltada, e cá entre nós com razão, mas pouco tempo depois veio uma notícia boa, não do próprio PDT, mas agora envolvendo Calil e Lula, porque o Calil deu 2 bolos no Lula, Lula que estava em Belo Horizonte, cidade que Calil mora. E vamos ver aqui a manchete do Globo, que vai dizer: sem acordo com o PSD de Minas, Lula deixa BH depois de tomar bolos de Calil. Vai destacar a matéria: convidado para um almoço, para o ato em que Lula encontrou a militância petista e também para um jantar, Calil alegou que só encontraria o ex-presidente caso fosse oferecida uma solução para o impasse que envolve a vaga para o Senado em uma possível aliança entre o PT e o PSD. Então, Calil deu 3 bolos no Lula. E o Calil postou algo no seu Twitter meio enigmático, né? Na manhã desse dia 10. Disse ele: aqui em Minas Gerais, ninguém dá bolo em amigo. Normalmente é café quente e pão de queijo. Bom, a militância do Ciro não perdeu a chance e começou a divulgar essa imagem aqui do Calil, que se encontrou recentemente com Ciro Gomes, e para o Ciro foi oferecido pão de queijo e café. Como eu disse lá atrás, eles são amigos. Eu entendi aqui que, mesmo de maneira implícita, ficou claro que Calil não é amigo de Lula, como ele repetiu isso já várias e várias vezes. Não adianta botar uma estrela no meu peito, não sei o quê. Agora, tem gente achando, né, que estava achando que isso aqui era um sinal de que o Calil receberia Lula com café e pão de queijo. Só que o Lula já saiu de Belo Horizonte. Mas é claro que se o Calil falar que quer reunir com ele, que vai aceitar, Lula, enfim, voltaria lá de alguma forma e se reuniria. Vamos aguardar e ver. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte: o Calil fechou chapa puro sangue em Minas. Ele, do PSD, candidato ao governo. O Agostinho Patrus saiu do PV e foi para o PSD, será seu vice. E o Alexandre Silveira quer concorrer à reeleição no Senado. E está na chapa do Calil e não abre mão disso. E o PT quer espaço para o Reginaldo Lopes, que atualmente é deputado federal, né, e quer que ele entre na chapa do Calil, mas o Calil bateu o pé e não vai entrar. Aí o PT faz a pressão, falando que o Calil precisa do Lula para crescer nas pesquisas, porque o Lula de fato tem uma popularidade, né, neste momento, segundo as pesquisas, maior que a do próprio Calil. Então tentam fazer esse tipo de pressão, mas o impasse está muito grande, né? Nem PT cede de um lado, nem PSD cede de outro, e quem pode sair ganhando com tudo isso é o próprio Ciro Gomes, já que o PDT, em troca do palanque do Calil, né, não faria exigências que o PT neste momento faz, e seria um palanque super importante para o Ciro. Alguém pode falar: mas o Ciro não tem a força em Minas que o Lula tem. Só que o Ciro não tem rejeição alta como tem o Lula. Esse é um ponto importante. Então a gente vai ter que aguardar e ver quais serão os dobramentos. Eu já falei várias vezes que o Lula apoiar Calil pode até ser importante para o primeiro turno, para o Calil chegar com um pouco de mais força no segundo. Só que o antipetismo em Minas é gigantesco e é claro que o Zema, que neste momento é o candidato mais forte aí nas eleições, e tudo indica que o segundo turno tende a ser entre esses dois, embora a gente tenha que entender que pode acontecer mudanças, né, pode ser então que o Zema aproveite a aproximação do Lula com Calil, caso ela aconteça, para tentar atrair o voto antipetista, como ele próprio já fez em 2018. Então é isso, meus amigos, eu ficarei atento ao que está acontecendo aqui em Minas Gerais e qualquer novidade eu trago para vocês. Então compartilhe esse vídeo, nos ajude a chegar mais longe, a chegar em mais pessoas. Valeu, pessoal!